Boa tarde a todos. Essa é mais uma palestra que a gente está fazendo, agora com a participação de uma pessoa de fora da Prima, né? Então, tem apresentações que são feitas por mim, Liliana, sou bibliotecária, tem apresentações feitas pela equipe do suporte, pela equipe do comercial. Nessa apresentação de hoje, a gente tem uma convidada, né? É a Érica Cristina de Carvalho Mansur. Ela é formada em biblioteconomia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUCamp, em 99, e atualmente ela é coordenadora da Diretoria de Tratamento da Informação do Sistema de Bibliotecas da Unicamp. E ela vai conversar com a gente sobre registros de autoridades, de docentes e pesquisadores no SOFIA, percepções e desafios do RDA, com foco no repositório institucional da Unicamp. Quem já assistiu às nossas apresentações virtuais, na área de chat, se vocês quiserem ir colocando perguntas, no final da apresentação a gente vai responder a todas elas, tá? E aí a gente tem um debate, uma troca de conversas, tá? Então, agora eu passo a palavra para a Érica, para fazer a apresentação, e eu fico no aguardo. Vocês podem escrever durante a apresentação as questões, ou então podem colocar no final, quando a gente abre, tá? No final a gente faz a discussão. Érica, é com você. Oi, boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer a Liliana pelo convite e a Prima, né? E vou passar um pouco para vocês da experiência que nós tivemos na Unicamp com as autoridades dos docentes, né? Foi uma parte das nossas autoridades de pessoa, né? A gente tem mais, mas a gente usou os docentes porque a gente tem os vínculos com o repositório institucional e isso iria impactar bastante. Então, a gente vai demonstrar um pouco disso para vocês, como é que foi a nossa experiência aí com SOFIA, com RDA e o repositório. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, um breve histórico, né, da Unicamp, aí, de como foi tudo que se iniciou, né? A Unicamp, ela foi teve suas atividades oficialmente iniciadas em 1962, né? Vocês vão achar um slide à frente, vocês vão achar um pouco estranho, mas algumas datas eu vou explicar agora. Ela iniciou suas atividades em 62, mas em 1967 ela teve a Faculdade de Odontologia de Piracicaba vinculada a ela. Então, o registro, todos os docentes, né, e o acervo da FOP vieram para a Unicamp. Então, vocês vão ver que o nosso primeiro docente vinculado, né, ele, na verdade, é de 1957, então ele é um pouco antes da oficialização da universidade. Tá? Nós temos, na Unicamp, já passaram pela universidade 5.649 docentes e pesquisadores, né? Destes, alguns já se aposentaram, outros já vieram a falecer, alguns ficaram algum tempo e hoje estão em outras instituições, mas enquanto eles tiveram produção na universidade, a gente tem esses dados desses pesquisadores e docentes. Tá? Esse último levantamento foi feito em janeiro de 2020, pela Diretoria Geral de Recursos Humanos da Unicamp, né? E a gente trabalhou com esses dados. Então, até janeiro de 2020, é esse o nosso número de autoridades de docentes. A Unicamp, ela sempre prezou pela pesquisa, que rendeu à universidade a visibilidade nacional e internacional que ela tem. Nessa linha, a gente, com toda a pesquisa que é feita na universidade, nós temos um grande número de teses e dissertações, são 54.898 títulos defendidos na universidade. Destes títulos, 99% são catalogados e disponíveis digitalmente em texto completo no repositório da produção científica e intelectual da Unicamp,
né? A gente fala 99% porque é muito complicado você falar 100%, né? Vai que aparece uma tese perdida, uma dissertação por aí, então a gente sempre deixa 99%, mas a gente tem um controle disso daí, praticamente é tudo, tá? Que nós temos hoje disponíveis no repositório da Unicamp. A nossa primeira tese, ela é de 1964, tá? A dissertação, se eu não me engano, é de 1967, a primeira. E aí a gente começou esse trabalho de digitalização das teses e dissertações em papel em 2021, por iniciativa da coordenação da SBU, das bibliotecas do sistema, foi feito um trabalho conjunto, né? Este material todo digitalizado, ele foi disponibilizado primeiramente na Biblioteca Digital da Unicamp, tá? Que usava o know-how, e ela tinha uma visualização mais simples, era um pouco mais simples, né, a parte da digital. Os dados a gente colocava, lógico, era feita uma catalogação no gerenciador, mas o que aparecia lá era uma coisa bem simples, mais simplificada, né? E com o tempo, né? Opa! Tá bom. Gente, eu acho que estou com um problema no meu microfone. Vocês aguardam um minutinho, por favor? Só um minuto. Tá. Será que eu posso chamar meu técnico? Melhorou? Vê se está melhor. Não, acho que eu subi a câmera. Vê se está melhor agora. Melhorou? Tá. Melhorou? Tá bom. Desculpa, gente. Tá melhor agora? Acho que... Então, em 2013, nós fizemos todo um trabalho com as teses e dissertações, ela ficou um tempo na Biblioteca Digital. Em 2013, a gente começou a implantar o sistema de ficha catalográfica, que atendeu a todo o SBU, né, para melhorar essa entrada dos dados das teses, né. Então, todo o sistema usa um padrão único, né, e com essa padronização, a gente conseguiu observar mais atentamente alguns problemas que nós já tínhamos, a gente já tinha visto, mas não era tão visível, né? Então, assim, como o sistema de ficha catalográfica, ele tem várias tabelas, ele tem uma organização diferente, a gente começou a verificar isso, essa falta de padrão em algumas coisas, em algumas entradas. A DTRI, nesse período, ela fez várias ações de treinamento, né, junto aos bibliotecários do sistema, que faziam essa catalogação na fonte. E, né? Espera aí. E agora, o Andrei? Tá. Desculpa, viu, gente? Os probleminhas técnicos aí. Então, a DTR começou a fazer esses treinamentos, né? E as estruturações das entradas de autoridade de pessoa, né, dos alunos, os autores dessas teses e dissertações, e dos assuntos também que apareciam nesses documentos. Então, tudo isso já começou a entrar com uma estrutura de autoridade, tá? E nós verificamos que os docentes não estavam nessa mesma, não tinham essa estrutura também. Isso estava gerando alguns conflitos, cada hora ele aparecia de uma forma, e essas entradas eram feitas e gerava muita duplicidade na base.
Foi feito um trabalho com os bibliotecários das unidades, cada unidade ficou responsável pelos seus docentes, conseguimos colocar algumas informações, só que a gente ainda não tinha, ainda a RDA já existia, já estava aí, mas ela ainda não era tão consolidada, ainda não tinha, a gente ainda não tinha visto muito a prática disso, né? Então, nós fizemos tudo da forma que nós tínhamos na época, né? Usando a RDA, usando a CR2, né? E o MARC, e conseguimos quase que totalizar essas entradas de professores de docentes também. Com a vinda do repositório institucional, a criação do repositório, esses trabalhos dos docentes e pesquisadores, eles tiveram maior visibilidade, né? E a gente viu uma dificuldade na recuperação dos trabalhos e na vinculação desses trabalhos, dessa produção no RI, porque a gente usa os docentes como vínculo, né? Porque os docentes eles vão estar presentes nas teses e dissertações, como orientadores, eles vão estar presentes nos artigos, praticamente em todos, que são feitos na universidade, né? E eles estão em capítulos de livros, eles são a produção grande da universidade, eles estão presentes em quase tudo. E estava sendo muito difícil reunir tudo isso pela falta de padrão das entradas, apesar da gente já ter feito um trabalho. O que acontecia? A gente usava nas teses e dissertações um campo que era o 942, onde a gente colocava a banca, né? Muitos desses professores, eles eram orientadores, e em outros trabalhos eles eram avaliadores, mas eles estavam aquilo ali, o trabalho também era citado. E isso não era tabelado, não estava na tabela, era um campo que não estava na tabela. Então, junto ao Sofia, nós fizemos pensamos de uma forma para colocar esses vínculos também na tabela de autoridade. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que pensar bem, né? E a gente nós analisamos e fizemos a mudança. Só que todo esse 942, essas entradas no campo 942, elas não eram tabeladas, né? Não tinha. E era como aparecia nas teses. Cada aluno, cada autor, escrevia de uma forma. Então, todo o trabalho que a gente tinha feito para limpar e arrumar essas autoridades, ele foi praticamente perdido. Entrou uma chuva de autoridades, eu tinha professores com 18 entradas diferentes para o mesmo pessoa. Eu cheguei a ter aquele acho que foi a Gardênia, que trabalhou na época com ele, a pessoa tinha 30 variações do nome. Ela tinha as variações que ela já tinha no Lattes e as variações do que estava escrito errado, ou de alguma forma diferente na base, por N motivos, né, do que foi colocado na banca, nesse campo que era de banca, que passou a ser autoridade. E aí a gente teve que começar tudo de novo, né? Nisso, nós começamos a verificar o que nós poderíamos fazer para melhorar e definitivamente colocar tudo isso em ordem, né? Juntar, logicamente, todas essas autoridades em uma, né? E fazer as remissivas, mas o que mais, né? A gente tinha as faculdades, tinha os vínculos, isso tudo a gente iria usar no repositório. Foi quando começamos a verificar a RDA, né? A autoridade em RDA. E nós verificamos que os campos 3xx, eles nos atendiam em várias coisas. E por que não usar? Consultamos o Sofia, verificamos com o pessoal se nós poderíamos fazer essa parte antes de estar trabalhando com os registros bibliográficos em RDA, e falaram que não teria problema, né? A gente teria que começar mesmo de algum jeito com o RDA, e essa acho que foi uma ótima solução, porque você tem que começar de algum lugar, e pelo que a Liliana tem passado para a gente nos webinars, as autoridades é uma boa solução, né? Ela tem que estar bem para você poder ter os registros em ordem também quando você for trabalhar em RDA, e foi o que nós começamos a fazer, tá? O Sofia nos possibilitou, através dos campos de autoridade já do MARC, com os campos
serviriam para RDA, e aí nós começamos a estudar quais desses campos serviriam para nós, porque a RDA eu não preciso necessariamente usar tudo, né? Eu posso usar algumas coisas, eu não preciso usar tudo. Então, nós vimos o que seria melhor para o nosso trabalho, ou como fazer, como que nós estruturaríamos isso, né? E aqui a gente tem a nossa template, né? Template default, uma parte dela, tá? O template é grande, então a gente colocou vou dividir o slide, né? E aqui são os campos que nós utilizamos, tá? Então, vocês podem olhar e falar assim, mas não tem o campo tal, não tem... Para nós, esses foram que nós achamos mais viáveis, né? Então, o campo 024, que são identificadores de autoridade, né? Nós escolhemos usar para essas autoridades o currículo Lattes e o WorkID. O currículo Lattes, porque é de lá que nós extraímos grande parte das informações sobre os nossos docentes, né? O WorkID, porque a universidade, ele é um identificador persistente e único, né? E a universidade, desde 2009, ela determinou que todos os seus docentes e pesquisadores tenham WorkID, então a gente já trabalha com ele. Claro que na base, se vocês forem fazer uma consulta, existe alguns professores, alguns docentes que não têm. Não tem porque eles realmente não fizeram ainda, ou são professores aposentados, que a gente não conseguiu identificar. Então, alguns realmente eles não têm. Tá? Alguns não têm currículo Lattes também. Principalmente, nós encontramos essas dificuldades em alguns professores que dão aula nos colégios técnicos. Alguns deles não têm mesmo, tá? Então, nós colocamos para todos que têm, fazemos uma pesquisa sobre isso para identificar, né? O 046. O 046, ele é um código que parece um pouco repetitivo, porque você já usa o /D no 100, que também fala sobre datas associadas ao nome, né? Mas o 046, ele não aparece no TW, né? No terminal web, quando você faz uma busca. E nós temos professores e pesquisadores que não querem que as datas de nascimento apareçam. Uma opção da pessoa. Ela não se sente bem. E eles entraram em contato, alguns deles entraram em contato conosco. Falaram, olha, eu não quero que apareça. Então, a gente coloca essa data, como a gente tem essa informação vinda do DGRH, nós colocamos essa data no 046. Nós temos a data lá guardadinha no nosso registro, né, no gerenciador, e não aparece no terminal web. Tá? Para a gente, essa data é bom, porque às vezes você tem homônimos, pai, filho, às vezes eles são professores na mesma instituição, e acaba, às vezes, podendo acarretar algum problema aí. Então, a gente optou por usar, né? O campo 372, que é a área de atividade. Nesse campo, o que nós fizemos para os docentes e pesquisadores? Nós colocamos para eles a formação, tá? Então, ele se formou, ele começou a estudar engenharia elétrica, né, em 1992 e se formou em 1996, 97. Então, a gente coloca engenharia elétrica e o início e o fim, né? Depois pós-graduação, depois o que ele fez ali, a formação dele, tá? A gente usou nesse sentido. Isso nos ajuda um pouco em algumas coisas que a gente precisa saber ali para ver se a gente está no caminho certo ali das informações sobre os autores, né? No campo 373 da afiliação, esse campo foi muito importante para a gente, nós conseguimos colocar a afiliação desse docente. Então, quando ele entrou na universidade, né, ele é vinculado à universidade desde quando, em que faculdade, instituição, instituto ou núcleo, e qual o seu departamento, tá?
nós descemos até departamento, porque no repositório institucional nós fazemos isso, nós colocamos por faculdades, institutos e núcleos, e nós colocamos os departamentos. Então, esse vínculo para a gente é importante, né? E nós temos professores que são, que acontece ele primeiro era vinculado, esse campo ele é repetitivo, né? Então, ele primeiro é vinculado, entrou na universidade e se vinculou à Faculdade de Engenharia Elétrica, e com o passar do tempo, ele mudou, por exemplo, para a Faculdade de Medicina, tá? Já nós temos um caso desse. Então, ele teve um período vinculado à elétrica e agora, atualmente, ele é vinculado à Faculdade de Medicina, né? Isso é bom para a gente, porque a gente sabe o caminho dele, a trajetória dele dentro da universidade, e também para não falar assim, nossa, mas esse autor aqui, engenharia elétrica, mas eu tenho um artigo aqui que é da medicina, como? Você tem essa informação na estrutura dele. Realmente, é a mesma pessoa, ele tem 2 vínculos, ele se vinculou a 2 unidades diferentes em tempos diferentes. Aqui, a gente tem a continuação da planilha, da template, né? Temos o campo 374, que é a ocupação. Então, se ele é docente, né, desde quando ele iniciou a função, se ele também é revisor, se ele também é pesquisador, a gente coloca as datas iniciais. Essas informações a gente conseguiu extrair do currículo Lattes, observando todas as informações do professor. Alguma coisa a gente tinha na planilha da DGRH, mas é mais mesmo a pesquisa no Lattes, né? Mais recentemente no Orcaid, mas no início era mesmo o currículo Lattes. Tá? E o campo 400. O campo 400 ele não é um campo novo RDA, tá? Ele é um campo que nós já tínhamos, ele já existia, né? São campos das remissivas ver, ou as remissivas negativas, como a gente costuma falar. E esse campo, para a gente, ele foi muito importante, justamente para nós colocarmos todas aquelas informações que vieram, aquelas entradas diversas que a gente encontrou na base e no próprio currículo Lattes. Porque quando você está trabalhando com o nome do professor ali nas teses e dissertações, os nomes são geralmente por extenso, né? Assim, é todo nome completo, é o sobrenome, né? Não tem abreviaturas. Mas em artigos de periódico, eles são abreviados de várias formas, conhecidos às vezes de algumas formas, né? Não de uma única. E essas variações todas, elas precisam estar na autoridade, porque na hora de você colocar isso no repositório, faz toda a diferença. No repositório eu tenho teses e dissertações, como eu tenho patentes, como eu tenho artigos de periódico, como eu tenho capítulos de livro, e todos esses lugares colocam as informações, não colocam num padrão específico. Cada um, às vezes, usa de um jeito. Num livro, ele tira um pedacinho do nome, no periódico, ele abrevia o nome. Então, essas variações são importantíssimas para o trabalho numa autoridade, tá? Então, eu sei que ele não é da RDA, mas eu coloquei para vocês um destaque para vocês verificarem, né? Terminando a template aqui, nós temos o campo 670, que ele é um campo de citação da fonte, né? A gente coloca sempre alguma coisa referente a esse docente pesquisador, uma tese, uma dissertação que ele tenha feito, um pós-doutorado, né? E um trabalho de pós-doutorado, e quem fez, né? A fonte de quem construiu essa autoridade. Então, a gente coloca um padrãozinho para usar ali, a gente já deixa default algumas coisas, né? Para facilitar. E agora, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Aqui são os campos 3xx, que eu quis citar para vocês, que eles veem que são da RDA e que nós não usamos, tá? Para as nossas autoridades. Isso não quer dizer que você não possa usar na instituição de vocês. Às vezes é muito importante para vocês algumas coisas que para a gente nós não vimos, não enxergamos essa importância no nosso momento aqui, tá? Esses campos eles foram analisados pela DTRI, tá? Pela diretoria, pelas bibliotecárias que trabalham lá,
E nós chegamos à conclusão que alguns deles não eram necessários e outros não eram viáveis, né? Então, 370, que é o local associado, que geralmente se coloca no local do nascimento e tudo, a gente achou que não precisaria dessa informação para esse tipo de autoridade, né? Ao contrário do que se você quiser colocar um 370 para um autor de literatura, eu acho que aí é bem mais... É uma coisa importante de se colocar. E a gente tem, às vezes, colocado em algumas autoridades outras que nós estamos fazendo referente aos livros, aos outros materiais que nós temos ali, principalmente no caso da literatura, a gente tem usado. Mas nessas de autoridade, nós não colocamos, de pesquisadores e docentes, nós não colocamos. No campo 371, que é o endereço, eu acho que vocês devem imaginar que por motivos óbvios nós não colocamos. Acho que os docentes não iriam gostar nem um pouco de ver o endereço deles ali, né? Então a gente não usou. O gênero. O gênero é um campo que acho que nós não vamos usar para nada na Unicamp, tá? Pode ser importante para algumas coisas, mas para nós ali, nós achamos que vamos criar uma polêmica muito grande em determinadas situações e a gente achou que não é viável, tá? Não seria... Não vemos necessidade e não é viável porque a gente vai criar uma polêmica, talvez, à toa, né? O campo 376, informação da família, também a gente não achou que seria necessário. O idioma associado também não. E o campo 378, a forma completa do nome pessoal, esse campo, ele tem valor, sim, mas nós preferimos usá-lo no 400, na remissiva, tá? Então, a gente usa ele em remissiva ver, né? São as nossas remissivas negativas, nós usamos ele da forma completa nesse campo, tá? E nos atendeu bem, tá bem interessante dessa forma, não vimos problema, tá? Bom, os dados para preenchimento. A gente efetuar todo esse preenchimento de tudo que eu passei para vocês aqui, nós fizemos os levantamentos junto à DGRH, eles nos forneceram listas com os docentes, os ativos e os não ativos na universidade, os seus vínculos em cada instituição, os vínculos na instituição e em cada instituto, unidade, faculdade, né? A partir disso, dessas listas, nós dividimos as listas por unidades, faculdades, institutos e núcleos, e cada uma com seus docentes respectivos, pesquisadores e docentes. E usamos o currículo Lattes, como eu já citei, como forma de consulta para a extração dessas informações, né? Em algumas situações, gente, a gente tem algumas informações que, assim, eram muito novas, ainda não tinha uma atualização. A gente começou o trabalho antes, né, de 2020, aí essa última listagem que vem em 2020, a gente revisou tudo, passamos de novo por tudo, mas o trabalho já tinha começado antes, com uma lista anterior, né? Então, a gente fechou com essa de 2020, mas a gente revisou algumas coisas. Então, assim, nós chegamos a ficar com certas dúvidas. Nossa, esse professor aqui, ele morreu, mas aqui ele não morreu. Como é que fica isso, né? Uma situação muito estranha, mas aí nós tivemos que recorrer às unidades, né, dos sistemas, bibliotecas, e perguntar de uma forma, né, um pouco delicada. Esse professor, está tudo bem com ele? Ele realmente está ativo ou não? Aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente encontrou professores, a gente chegou a ficar com dúvidas se eles estavam vivos, se já estavam vivos ou mortos por informações variadas, né? Lógico que não ia ter essa informação no currículo Lattes dele, né? Então, essas informações de datas a gente não encontra lá. Essa pesquisa tem que ser feita, a gente fez com as planilhas da DGRH,
do DGRH e algumas vezes nas unidades e até mesmo na internet, né? Vamos ao Google e vamos buscar esse professor, ver o que aconteceu. O WorkID, ele é uma, como eu já tinha comentado, ele permite a criação de identificadores digitais únicos, né, para os pesquisadores, isso é muito bom. A gente pretende uma integração, depois a Liliana pode até dizer isso para a gente, como se vai ser possível ou não, mas eu acho que vai, do WorkID com Sofia, né, para essas informações, de extração de informações de um para o outro. E por determinação da Unicamp, todos os professores devem ter o WorkID, tá? Isso foi uma resolução do ano passado, de 2019, né? E foi feito vários trabalhos dentro da universidade com as bibliotecas das unidades e os seus docentes, né? Para que todos pudessem fazer o seu cadastro. Os bibliotecários ajudaram, foram feitos multirões. Eu acredito que muitos, eu acho que não todos, mas muitos professores ativos já estão com seus WorkIDs em ordem. Pelo menos todos que tem, nós usamos e colocamos nas nossas estruturas de autoridade. No exemplo de registro de autoridade, no gerenciador, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de como fica preenchido com uma pessoa de verdade, né? No gerenciador, essa é uma professora que a gente tem, ela é do Instituto de Física, né, do IFGW, a professora Arlene Cristina, que gentilmente deixou usar o nome dela para mostrar aqui para vocês, né, como que ficaria. Aqui vocês podem observar, ela tem o WorkID, ela tem o Lattes, tudo preenchido ali, as datas, né, e o que ela estudou. Ali vocês podem ver o vínculo dela, né, no Instituto de Física. Ela é docente, ela é pesquisadora, revisora também, né? E as variações do nome dela. Vocês podem, não sei se vocês conseguem enxergar, ficou bem pequenininho por conta do tamanho da planilha, né? O primeiro 400, ele tem o indicador 0, né? Porque ele inicia não pelo sobrenome, mas pelo nome, é o nome dela corrente e o nome inteiro dela, né? É completo e corre na forma corrente, não sobrenome, nome, tá? A gente tentou fazer isso em todos. Alguns professores que já tinham uma estrutura já quase completa, né? Nós não fizemos essa alteração para colocar essa informação seguido do nome, se é o primeiro 400. Nós não mudamos tudo. Nós colocamos ela embaixo, né? Acrescentamos o campo e colocamos embaixo. Mas na planilha default, esse 400 ele é o primeiro, tá? Com a indicação da entrada no nome corrente aí. Tá? No 670, vocês podem observar que tem a tese dela, de doutorado, que é de uma outra instituição. A gente faz a busca também, não coloca só o que é da Unicamp, a gente coloca alguma coisa do professor mesmo que tenha sido em outra instituição, tá? Que é o trabalho dele, a fonte positiva. Aqui, o IFGW já tinha feito a entrada, né, da professora Arlene, mas com essa listagem que nós recebemos em janeiro, as meninas que trabalham com a gente no repositório institucional, é um grupo que está trabalhando no projeto do repositório com a gente, fez essa revisão antes delas começarem a colocar a mão na massa mesmo com os artigos, elas nos ajudaram a terminar essa revisão. E foi um trabalho excelente delas, parabéns para as meninas aí, se elas estiverem ouvindo. E foi revisado em mês 2, tá? Então tá bem certinho aí. Bom, aqui já é um registro de autoridade que está no catálogo, né? Lá no terminal web. Nós colocamos, eu fiz uma pesquisa, esse é o nosso primeiro docente vinculado da Unicamp, é o primeiro que o DGRH nos forneceu na lista, que é o professor Antônio Carlos Ferraz Correia, tá? Infelizmente, o professor já é falecido, ele faleceu em 2005, tá?
Então, aqui seria a estrutura, é a ficha completa, né, que aparece lá no TW. Aqui vocês podem ver que a filiação, aparece a filiação dele, aparece que ele é docente, mas não aparece datas, tá? Já na ficha Mark, tá? Vocês podem, na Mark Tags, vocês já podem verificar que ali já tem as datas, 1957, né? Até 2005. E ele ali como docente da universidade. Aqui, nós temos um exemplo de registro com identificador de autoridade, que eu acho que foi uma coisa muito bacana que o Sofia proporcionou para a gente todos, né? Para todos que usam o Sofia. Esses identificadores ficaram muito legais para, como eu falei para vocês antes, para os nossos docentes, nós usamos só o WorkID e o currículo Lattes. Para outras autoridades, eu já estou colocando o VIAF também já cheguei a colocar também o OCLC, né? Então, ficou bem bacana, você consegue muitas informações extras com essa ligação, né? Com esse campo aí, ficou muito bom. Então, aqui é uma ficha, uma ficha completa, né? Esse é um bibliotecário, é o Judemir Carolino dos Santos, e ele também foi docente na universidade, na Faculdade de Educação, né? E ele entrou primeiro, ele teve um vínculo com a Biblioteca Central, depois ele foi para a Faculdade de Educação, teve um vínculo com a Faculdade de Educação, depois ele voltou para a Biblioteca Central. Então, aí consta todos os vínculos dele e os períodos, tá? Então, aí a gente consegue saber onde que ele estava quando ele fez determinado artigo, determinado capítulo de livro, né? Por isso, daí a gente tem bem para a gente saber como colocar, né? Dentro da onde colocar. E aqui tem as fontes positivas dele, né? E o WorkID, tá? Aqui, todo preenchido aqui. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, né? Um exemplo de identificador de autoridade também, mas agora é o currículo Lattes. É o currículo Lattes do professor Paulo Adriano Ronck, que é do Instituto de Artes, professor também gentilmente deixou eu colocar aqui a foto dele, usar as informações para mostrar para vocês aqui. O professor, ele é diretor do Instituto de Artes, né? E aqui tem algumas informações dele, também na ficha completa, que é onde aparece o link para os identificadores, né? Onde aparece o íconezinho. Bom, nossas perspectivas sobre o trabalho no RI, né? Com essas estruturas, gente, aqui ao lado eu coloquei para vocês, foram 5.649 autoridades de docentes estruturadas no Sofia, nesse modelo que eu mostrei para vocês, com essas informações, tá? Que nos ajudam muito, estão nos ajudando muito, as meninas agora, esse projeto do repositório e as unidades estão trabalhando com os artigos de periódicos, né? A princípio, né? Nós temos outros materiais, mas a princípio são os artigos, e isso já está ajudando muito, tá? Não aparece tanto isso no DSpace, tá, gente? Por conta da indexação do DSpace. A gente tem uma quantidade grande de informação e a gente não consegue fazer uma boa recuperação, tá? Isso é uma coisa que a gente espera que mude brevemente. Eu vou comentar com vocês o porquê que vai mudar brevemente, espero. Nós temos 54.898 teses e dissertações catalogadas e disponíveis digitalmente,
com a maioria, uma parte dela já com seus anexos, né? Está tudo disponível lá no repositório. Temos 7.531 artigos de periódicos catalogados com qualidade, tá? Catalogados bonitinho, com esses dados das autoridades, com tudo muito bem ajustado, muito certinho, tá? A Alessandra e a Gardênia, junto ao repositório, estão fazendo um trabalho excelente junto com as meninas lá do tratamento da informação. As unidades também, que estão trabalhando e colaborando com a gente, também estão fazendo um trabalho muito bom, tá? Então, desses 7.531 registros, né, artigos, 4.254 eles já estão com capa de crédito também. É uma capa de crédito para o editor, que isso nos ajuda no caso dos embargos e coisas do tipo. Então, a gente já está trabalhando, já está saindo bonitinho, assim, com tudo bem em ordem mesmo. Mas a gente tem um vasto caminho pela frente. Nós temos 84.731 para serem trabalhados até o momento. Eles estão no RI, tá? Eles estão lá no DaySpace, mas eles não estão com a qualidade que seria necessária e é o que nós estamos trabalhando. Temos 881 patentes catalogadas, né? Essas patentes também têm um pouco a ver aí com os professores também, que eles entram aí de alguma forma, ajudam aí os autores, né? Eles também têm um vínculo aí. E a DTRI, ela está coordenando esse projeto que eu citei, de catalogação, para disponibilizar de artigos, né, no repositório, para disponibilizar até o final de 2021, na verdade, até o início do segundo semestre de 2021, toda a produção técnico-científica da universidade dos últimos 5 anos. Tá? Eu não sei se nós vamos conseguir toda a produção, eu não sei se está entrando tudo, mas artigos, acho que capítulos de livros, esse material nós vamos conseguir colocar, tá? As teses e dissertações, elas já entram automaticamente na hora da catalogação, elas já são catalogadas, já são disponibilizadas de imediato, né? E nós temos uma extração, foi feita do currículo Lattes, a CGU nos ajudou nisso, com uma produção ligada à produção dos docentes e pesquisadores da universidade. Eles usaram os docentes e pesquisadores, a lista deles lá do DGRH, para puxar isso no currículo Lattes. E isso foi um pouquinho, né, por volta de 1 milhão de itens, né? Lógico, dentro desses existem duplicidades, existem coisas que nós já fizemos e existem coisas que estão duplicadas, porque um professor da elétrica, ele trabalha com outro professor da mecânica, e aí eles trabalham juntos. Esse artigo, ele é único, mas ele é espelhado nas duas unidades, né? nas duas unidades, nas duas faculdades, dentro do repositório, né? Então, a gente ainda tem esse caminho meio árduo pela frente, mas esse trabalho com as autoridades, com certeza, vai nos aliviar muito, principalmente no segundo semestre, quando esperamos, se tudo der certo, a pandemia não nos atrapalhar, fazer a migração do RI, do DaySpace, para o módulo Sofia Repositório. A gente está esperando ansiosamente por isso, tá? Eu acho que vai melhorar muito, mas muito mesmo o nosso trabalho. É um ambiente que nós já temos familiaridade, mais do que no DaySpace, né? E ele vai nos gerar os relatórios que nós precisamos, ele vai gerar várias coisas que nós queremos, sem ter que a gente colocar plugar várias coisas no DaySpace para que isso aconteça, né? Então, acho que o Sofia já vai nos trazer tudo isso. É o que a gente espera, é o que a gente está discutindo com a Prime, eu acho que vai dar muito certo, né? O que vai subir para o Sofia Repositório, né? Para o módulo repositório, vai ser só o material tratado, tá?
Esses 84 mil que até lá não vão ser 84, vai ser menos, né? A gente espera. Eles não irão sem tratamento para o Sofia. Só vai para lá o que tiver no padrão. Aí acreditamos que vai ser um outro mundo, né? É o que a gente espera. A visibilidade, os docentes entrando e achando os seus materiais, o que ele produziu, os seus vínculos, eu acho que isso vai ser um ganho enorme, né? Bom, as nossas perspectivas para o nosso trabalho no RI para 2020. No segundo semestre, é a migração do DSpace para o Sofia Repositório, né? E o início da catalogação dos artigos direto em analíticas no Sofia. Tá? Hoje, a gente faz um trabalho em planilha, a gente usa o Sofia para o DSpace também, mas a gente tem usado bastante muitas planilhas para acertar os nossos registros. Então, eu acho que vai ser um ganho enorme, né? E a gente vai estar no ambiente que a gente conhece mais. A gente já está com o Sofia desde 2009, então a gente já tem uma parceria longa aí, e as telas, as tabelas, é tudo muito familiar para a gente, né? Então ajuda muito no trabalho. Em janeiro de 2021, nós nos programamos para anualmente fazer uma revisão das autoridades, nem tudo que nós já fizemos, a não ser as datas, né, que nós talvez tenhamos que olhar, mas acrescentar os docentes que entraram em 2020, né? Então, nós temos tudo até janeiro de 2020, então esse ano, é claro, se entrar algum professor no meio do ano, que já entra já orientou alguém, já tem algum trabalho, e as bibliotecárias das unidades identificam isso, elas mandam para a gente, tá? E nós fazemos a catalogação essa entrada de autoridade de imediato, tá? Mas, às vezes, isso escapa, e aí a gente tem essas listagens que a gente pode fazer arrumar tudo, deixar tudo bonitinho como a gente já deixou os outros, né? E aí é um trabalho de continuidade, né? Então, isso é o que a gente programou aí, as nossas perspectivas. Eu agradeço a Prima, né? Agradeço também a Liliana, novamente, a diretoria de tratamento da informação, todos os nossos colaboradores de lá, que é um pessoal excelente, a Gardênia Garcia, que começou trabalhando com essas autoridades aí também, depois que a gente começou a estrutura nova, ela trabalhou muito as autoridades, né? Então, meu agradecimento. E as meninas das unidades, as bibliotecárias, a Marilene da FOP, que fez todas as entradas dos professores da FOP, a Lucimeire da Física, que também fez da Física, a Ana Regina do IMEC, e a todos, né, que contribuíram para a gente de alguma forma. A Alessandra, que cuida do repositório com todo... quase um amor mesmo por aquilo, né? Então, a gente agradece a todos. E aqui, meus contatos, se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição. Liliana? Muito bom, Érica, muito interessante, né? Um trabalho de fôlego, né? Tem algumas perguntas que chegaram, eu também tenho algumas perguntas, né? Eu vou dar tempo do pessoal escrever mais perguntas enquanto isso, vou fazendo as minhas, né? Uhum. Você falou que vocês fazem uma atualização anual, de acordo com o RH, eles passam para vocês uma listagem completa e vocês checam tudo, ou eles conseguem passar uma listagem só do que teve de alteração? Olha, até então eles têm feito uma listagem, eles têm passado uma listagem completa, tá? Como nós ficamos nesse vai e vem de informações, né? A gente começou, depois tivemos aquele problema que caiu várias entradas novas na tabela, então a gente usou
sempre as planilhas inteiras, né? Mas como a gente tem a planilha deles agora, já a próxima planilha que vier, se você faz ali ele vem no Excel, você consegue extrair só o que for de novo mesmo, né? Tá, não, porque são 5 mil, né? Cerca de 5 mil. 5.649. E todo ano nunca mais revisar esquecer. tudo isso é loucura, né? Não, a gente não revisa tudo. E assim, datas, conforme a gente vai verificando, nós tivemos agora inicialmente, no começo do ano, infelizmente, a morte de alguns docentes, né? Alguns docentes da medicina, alguns outros de alguns outros institutos e tudo, nós já entramos, é triste, mas a gente já entra para fazer o serviço, né? A gente já entra na autoridade deles e já faz as modificações, então... Como acontece com as bibliotecas, né? Saiu uma notícia de falecimento de algum escritor, você já atualiza o catálogo de autoridade, né? Exatamente. E vocês têm muitos professores visitantes? Então, nós temos professores visitantes. Nós trabalhamos todas as autoridades, mesmo de professores que ficaram só um período, né? Mas eles têm que constar com vínculo na universidade, tá? Esse foi um critério que nós usamos para fazer essas estruturas, né? Ele tem que ter um vínculo com a universidade. Mas a gente, se ele for visitante, ele tem vínculo, provavelmente, com certeza ele entrou nessa lista aí. Tá. Você comentou que quando vocês colocaram os dados que estavam na 942, que encheu a tabela de autoridades de membro de banca sem padronização nem nada. Você tem ideia, mais ou menos, da quantidade de autoridades que foram criadas? Ai, Liliana, eu não lembro desse número para te falar, mas foi uma quantidade gigantesca. Tá, eu posso imaginar. É o que eu falei para você, nós chegamos a ter, para vocês, né? Nós chegamos a ter professores com 30 entradas diferentes. Tá. Porque, inclusive, entrou os erros de digitação, né? Lógico que esses com erro de digitação, a gente não colocou em remissiva 400, quando é um erro mesmo, que a gente vê que não é uma coisa que faz parte do que estava no artigo, alguma coisa assim. Foi erro na tese. Aí a gente conferiu o PDF, não, digitaram errado. Então, essa entrada a gente joga fora, né, e acrescenta, mas foi assim, é um trabalho, a gente quase desistiu, porque... Ainda mais membro de banca, você tem gente de fora, né? Isso. Agora, o que é feito, né? Nos membros da banca, agora, a gente faz uma estrutura simplificada, tá? O pessoal que está fazendo as catalogações na fonte, eles até colocam lá os nomes corretos, eles procuram, né? Se encontram também, porque tem alguns que às vezes a pessoa não tem currículo Lattes, não tem informação, né? E aí fica mais difícil, porque não é nem da nossa instituição para a gente achar essa pessoa, né? Mas o pessoal busca essas informações e faz uma estrutura mais enxuta, né? Não com tantas informações, mas coloca lá algumas informações referentes a esse docente, né? Num padrão que a gente também já formulou, é um pouco mais simplificado, mas tem um seu padrãozinho ali, e a gente também já tem feito desses professores que são de fora. Tá, agora tem umas perguntas aqui. A Lucimar Oliveira, ela mandou uma série de perguntas, né? A primeira, ela falou assim: na universidade que trabalho, estamos fazendo esse trabalho com as autoridades. Porém, muitos professores não têm o ORC-ID ou não está preenchido. Vocês determinaram como base de extração para extrair as informações de docentes somente o Lattes e o ORC-ID? Então, essas fontes, para a gente, elas nos passou as melhores informações que a gente poderia organizar ali, o que estava mais fácil para a gente, né? Além da lista, nós tivemos a lista do DGRH. Na lista, as informações que vem o nome, já vem o vínculo, né? Veio a data de nascimento. Então, essas informações são da lista que nós temos do DGRH, né?
mas as variações dos nomes dos docentes, por exemplo, alguma coisa relacionada à formação, alguma coisa não, as informações relacionadas à formação deles, a gente extraiu do currículo Lattes. O OrcID, ele veio depois. E o que deu para a gente consultar ali também, a gente consultou. Nem todos, e isso, por essas informações mais precisas que a universidade estava solicitando para nós também, que os professores tivessem essas informações, né? Que isso fosse mais preciso, né? Então, eles perceberam da importância de determinar que todos fizessem a identificação pelo OrcID, né? Então, isso é uma resolução, isso é um documento, tá lá na Unicamp, eu acho que ela é a 049 de 2019, agora eu não vou lembrar se é 046, acho que é 046, resolução 046 de 2019, né? Que pede que todos eles tenham o OrcID. E aí, nisso, as bibliotecas se esquematizaram para ajudar os seus docentes, porque muitos não sabiam, muitos não tinham muito tempo para fazer, como colocar. Inclusive, o povoamento do OrcID, a princípio, de colocar algumas informações, as bibliotecárias ajudaram. Essa é a parte mais complicada, né? É. Tem uma outra pergunta aqui da Kelly Ayala. Quantos bibliotecários fazem parte desse grupo de melhoria dos registros no DSpace? Na verdade, assim, melhoria no DSpace. Acho que ela quer dizer a catalogação dos registros do repositório. Eu acho que todo esse trabalho de arrumar cada um cuida do seu departamento, né? Então, na verdade, assim, nós estamos, como acho que muitas universidades por aí, a gente tem um quadro reduzido, né, de funcionários. Isso começou na diretoria de tratamento da informação. Aquela primeira fase que nós tivemos, nós envolvemos um bibliotecário de cada unidade, que depois nós tivemos que refazer quase que o trabalho todo. Aí, nesse refazer quase que o trabalho todo, a gente já não tinha essa equipe toda, né? Nós tivemos a colaboração dessas 3 bibliotecárias que eu citei, que elas resolveram nos ajudar e assumir os seus docentes, que foi a FOP, a UIMEC e o IFGW. Nós tínhamos estagiário e a Gardênia, que é a supervisora agora de catalogação, que começaram a mexer com isso. Mas é um trabalho muito moroso, né? Porque são muitas informações, né? E você tem que ir na base e você tem que investigar a base e pegar todas as variações, porque se ficar variação para trás na base, o serviço fica incompleto, não fica certo, né? E então, quando o pessoal do repositório, esse projeto do repositório chegou, são 6 bibliotecárias. Elas vieram para trabalhar com o repositório institucional, num projeto que a gente tem junto ao Planes da universidade. Elas são temporárias, infelizmente. Seria ótimo que elas ficassem, mas elas são temporárias. Para treiná-las no sistema e para a gente poder movimentar toda essa parte dos vínculos e tudo, em vez de colocarmos diretamente para fazer a catalogação dos artigos, como elas ainda estavam em fase de adaptação, nós colocamos elas de dezembro a fevereiro, a início de fevereiro ali, para fechar todas essas autoridades que faltavam. E elas conseguiram fazer isso de uma forma maravilhosa. Fecharam tudo. Tá. E veio uma outra pergunta da Lucimar Oliveira, que ela quer saber quantas pessoas trabalham com autoridade. Então, depois desse trabalho que foi feito, esse grande trabalho que foi feito, né? Na DTRI, com autoridade, todas as bibliotecárias, elas podem trabalhar na qualidade, porque a gente trabalha, a DTRI, ela é uma diretoria, é uma divisão que trabalha para o sistema de bibliotecas, né? Então, a gente cuida de toda a parte de padronização dos dados, manuais, treinamentos, né? E a gente gerencia algumas coisas da catalogação no sistema.
Então, todas as bibliotecárias que trabalham lá, elas podem trabalhar com autoridades. Efetivamente, agora, somente com autoridade, não temos um bibliotecário específico. Todos podem estar mexendo com autoridade. Nós tivemos, nesse período aí, para terminar essas autoridades de docentes, essas bibliotecárias que eu citei, mas agora não temos um bibliotecário, ou um, dois, três específicos somente para isso. Você não tem um setor de autoridades, né? Não temos um setor de autoridade. Tá. Tem uma outra pergunta, do Felipe Rio Branco. Como ficarão visíveis os metadados do repositório Sofia nos buscadores da internet? Olha, eu não sei se eu vou conseguir responder isso para o Felipe. Eu não tenho clareza do que ele está... Eu acho que ele quer saber quantos dados vão ficar expostos, né? Na verdade, o repositório institucional, ele é aberto, né? Ele está disponível para todos, né? O Google passa lá e pega as informações e disponibiliza também. Então, a gente tem isso daí, está tudo aberto, né? Essas informações. No repositório, a gente consegue ver alguma coisa dos docentes também, algumas informações dele lá no DSpace, né? Também está aberto. O que não fica são realmente aquilo que eu falei para vocês, as datas, algumas coisas assim, quando o professor não quer, a gente não põe, né? O dado tá ali, mas ele não tá explícito para o usuário final, né? Exato. Ele aparece só no terminal web ou vocês inibem também isso? No MARC? As informações dos docentes? O 046 no MARC, vocês... 046 só aparece no gerenciador do Sofia, só para os catalogadores, internamente, os bibliotecários. Terminal vocês inibiram mesmo. Inibimos mesmo. Tá. E uma coisa que a gente não comentou, não sei se isso vai ajudar alguém que está fazendo autoridade ou não, eu acabei não comentando, anotei aqui, acabei não falando. Existem docentes que não usam a forma do nome que como veio do DGRH, o registro deles, vamos dizer, tá? Eles usam o nome deles de uma forma mais sucinta, da forma que aparece. Nós usamos no SEM, tá? Na autoridade, usamos a forma que o docente usa academicamente. Tá? Então, tem professores que têm 5 nomes, o nome dele composto com 4, 5 nomes, ele usa 2. E usa em tudo assim. Então, a gente usou no SEM essa forma e a variante nas remissivas. É o nome preferido, né? O nome preferido, tá? Tem mais uma pergunta aqui, a Márcia Valéria Silva de Brito Costa. No repositório do DSpace, vocês usam o autodepósito? Se sim, como fica no repositório Sofia? Então, nós não usamos o autodepósito. Nós estamos finalizando, já está em teste, um formulário de arquivamento, tá? Então, o docente pesquisador, ele vai entrar no SBU, tá? No sistema de bibliotecas, ele vai preencher o formulário, vincular o artigo ou o que seja, o capítulo de livro ali, tá? E esse formulário vai para a biblioteca correspondente à área dele, né? E em 3 dias esse material vai estar no repositório. Não é bem um auto-arquivamento. A gente achou por bem não fazer o auto-arquivamento por conta dos dados mesmo, né? De estar trabalhando melhor esses dados. E esse autoarquivamento, então, não é só para tese e dissertação, é para qualquer produção. Sim, as teses e dissertações não existe autoarquivamento. As teses e dissertações, a Unicamp, ela tem um sistema, que é o SIGA, que é da DAC, da Diretoria Acadêmica, e as bibliotecas têm acesso direto ao sistema. Então, o aluno fez o depósito do trabalho final dele da tese,
a gente já consegue verificar isso no nosso sistema internamente, e nós mesmos, essa catalogação de teses e dissertações na universidade é centralizada na DTRI, então as bibliotecárias que trabalham com tese e dissertação já puxam essas teses e já fazem a catalogação direto para o repositório. Tem mais uma pergunta aqui, é da Kelly Ayala. Após esse trabalho com as autoridades, vocês estudam também o uso de um sistema CRIS para pesquisadores da instituição? Eu confesso que eu não sei o que é sistema CRIS. CRIS. Não sei. Será que ela quer dizer o parecido com o nosso CIPEX? Que é um sistema onde a gente tem todas as informações dos nossos docentes, onde eles buscam ali coisas para a FAPESP, eles colocam o que eles publicaram, será que é isso? Não sei. Então, a universidade está estudando tudo isso, inclusive o CIPEX, o repositório, a gente não sabe como vai ficar isso futuramente, se vai haver substituições pelo repositório, a gente ainda não tem isso bem definido. Tá. Bom, a gente não tem mais perguntas, né? Eu acho que se tiver alguma questão que de repente surgir depois, então aí os dados da Érica, né? O e-mail, o contato no LinkedIn, ou então se não achar o contato da Érica, quiser mandar para a gente encaminha para a Érica sem problema nenhum. Agradeço a sua apresentação, esse momento de apresentar um trabalho tão interessante que vocês estão fazendo lá, tão rico, né? Já trabalhando com RDA, que é uma coisa importante, né? Agora a gente está na preparação para o RDA nos nossos registros bibliográficos, e as autoridades vão ajudar muito nisso. Tá, peraí que entrou mais uma pergunta aqui. Vai. A Maria J.R. Paiva, vocês têm caso de material sem autorização de depósito no RI? Se sim, como vocês procedem? As embargadas, né? Nosso material no repositório, todos os artigos, a gente tem o PDF, né? A gente tem o arquivo de tudo, né? Tem ali tudo que está ali não é só link, né? A gente realmente tem o documento. No caso dos embargos, a gente tem o documento, mas a gente não abre o documento, né? É feita uma verificação, a gente usa o Sherpa Romeu para verificar se esse periódico se ele pode ser disponibilizado, não pode, e aí a gente coloca ele restrito por um tempo, mas ele fica lá com o link para o editor. Mas a gente tem esse arquivo, a gente tem o arquivo, mas não tem como disponibilizar por causa do embargo. E nisso a gente tem feito as capas de crédito, para algumas coisas, para alguns editores funciona. Será que o que você chama de capa de crédito? A gente tem feito uma capa de crédito onde a gente coloca a identificação do artigo, né? Ele vem antes do artigo, ele vem na frente, com as informações do editor, né? De quem tem o domínio daquele artigo, né? E a gente faz toda a referenciação, coloca o link lá do editor, a gente põe oh meu Deus, agora o DOI, né? Tu coloca tudo ali bonitinho. Para alguns editores, você colocando isso, ele deixa você utilizar o material ali, você dando todo o crédito ali, colocando mas não são todos, né? Então, mas mesmo assim a gente tem colocado para todos os nossos materiais. Tá, como se fosse uma página de rosto com os dados do artigo, e daí a questão do acesso depende de autorização dos usuários, né? Isso. Dos editores, na verdade, né? Não, eu digo autorização do usuário para ter acesso, né? Porque às vezes está disponível no portal da CAPES, né? Isso. Tá. Bom, muito bom. Estamos sem perguntas, agora terminaram mesmo, tá? Mais uma vez, obrigada, tá? Obrigada a vocês. E até o próximo encontro, né?
Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Bom? Tá, boa tarde. Boa tarde.